Bom dia pra quem? Depende, né? Pra quem que é o bom dia? Vamos começar. Pesquisamos ontem aqui o horário de sorteio da Copa do Brasil. O que o senhor Google nos respondeu? 10 horas da manhã, início do sorteio futebol feminino. 11h30, início do sorteio futebol masculino. Eu acordo hoje com o despertador para começar a live antes, pra gente fazer uma tier list de quais a gente preferia enfrentar e tal, quais chegavam mais fortes, quais chegavam mais fracos. Meu amigo Davi Aguiar me manda no grupo aqui. Pegamos o Vasco. Ele de sacanagem, evidentemente, que ele torce pro Botafogo, né? Legal. Copa do Brasil já tem seus confrontos definidos. Vou comentar todos esses confrontos. De antemão já deixo claro que eu tô puto. Pra ser honesto, achei o sorteio uma merda. Pra começo de conversa. Tá ligado? Pra começo de conversa. Renato, acho que você está feliz com o sorteio. Tô com essa sensação. Tô animadão, viado. Tô radiante. A palavra é essa. Tô radiante. E não é no Valorant. Tá ligado, mano? Família, seguinte. Chaveamento definido. Chaveamento e confrontos, né? Porque são coisas diferentes. Chaveamento é a ordem ali que você pode enfrentar. Os confrontos é quem você vai jogar especificamente agora. E o mando de campo também foi definido. Antes de tudo, eu gostaria de fazer isso aqui, ó. Isso aqui é uma parada que pra mim, a gente ia abrir a live fazendo, tá ligado? Porque qual que é a minha ideia? Ó, são 8 times. Vou fazer assim, ó. Vou deixar favoritos. Vamos deletar esse aqui. Vou botar assim, chega legal, corre por fora. Tô pensando aqui, mano. Pô, surpresa? Será que eu deixo surpresa? Deixar corre por fora e... Tá, vou deixar assim, surpresa. Pode ser. Vou botar uma cor aqui, ó. Favorito, chega legal, corre por fora, surpresa. Fechou? Ok? Então, com isso aqui, a gente já vai ter uma base do que eu preferia estar enfrentando nos confrontos. Porque se eu sou torcedor do Vasco, todo mundo sabe, a ordem que eu colocar aqui vai ser inversamente proporcional à ordem dos que eu preferia pegar, né? Então vamos lá, mano. Já começar aqui, Atlético Paranaense é surpresa. Pra mim, é um time que corre por fora. Ontem eu falei na live e eu repito aqui, mano, sem medo nenhum. Era o time que todo mundo queria pegar. Muita gente queria pegar o Vasco, mas eu acho que, tipo assim, se fosse fazer uma votação com a torcida dos times que estão na Copa do Brasil. Ah, qual time você quer pegar? Eu acho que todo mundo falava o Atlético Paranaense primeiro. É um time que nesse momento tá a 8 pontos, se eu não me engano, do G4 da Série B. Se eu não me engano, perdeu de 4-2 pro Criciúma ontem. Ó, 4-2 pro Criciúma ontem. Tá a 5 pontos do Z4 para ir pra Série C e tá a 8 pontos do G4 para ir pra Série A. Então hoje é mais próximo de um time que pode disputar a Série C do que um time que pode voltar pra Série A, entendeu? Então, porra, eu acho que esse voto aqui não precisa nem de muita justificativa. É um time que tá acostumado a disputar a Copa do Brasil, mas, por exemplo, no ano passado foi eliminado pelo Vasco, mesmo jogando com um a menos quase o jogo inteiro do jogo de volta, que o Ryan foi expulso, conseguiu ser eliminado, sofreu o gol com um a menos do Verratti de cabeça e perdeu nos pênaltis. Então, tipo assim, pra mim o Atlético Paranaense aqui é o time que entra mais fraco dos 8 e é o time que, pô, todo cidadão consciente que torce pros outros 7 times iria preferir pegar. Então, não bota terror em ninguém. E junto com o Atlético Paranaense eu vou colocar aqui, mano, o meu Vascão, viado. Pra mim é um time melhor que o Atlético Paranaense. Se enfrentasse o Atlético Paranaense, era até favorito pra passar, não por muita coisa, porque o time do Vasco não tem vencido de ninguém, mas eu acho que com o Atlético Paranaense era favorito. Aliás, o único momento que o Vasco performou e venceu com tranquilidade foi quando enfrentou um clube de divisão inferior, enfrentando o CSA agora. O Vasco não dá demonstrações de que pode avançar mais na Copa do Brasil. O Vasco... Pô, vi um comentário de um parceiro aí na Vaz TT dizendo: os reforços podem jogar? E aí, como ele perguntou uma coisa, eu vou responder a pergunta dele com outra pergunta. Que reforços? Tá ligado? Eu não sei se o Vasco tem a intenção de contratar alguém. A gente tá há 1 mês e meio falando da possibilidade do Andrés Gomes chegar. E primeiro, o Andrés Gomes não seria certeza de absolutamente nada. A gente não sabe nem se seria titular absoluto. Segundo, tá 1 mês e meio num papo pra chegar, até agora não chegou. E além de até agora não ter chegado, a gente não sabe nem se vai chegar. E se chegar, se vai jogar de imediato. E se vai jogar de imediato, se ele chega pra ser titular. Então, não nutro expectativa nenhuma. Acho que muito pelo Vasco mesmo. O Vasco me fez ser assim ultimamente. Eu não consigo nutrir expectativa por alguém até eu ver o cara jogando e falar, tá, esse aqui pode agregar. Segundo, muito se fala da possível contratação do zagueiro Carlos Cuesta. Seria Carlos Cuesta, o colombiano? É Carlos Cuesta? Confirma pra mim. É Carlos Cuesta.
Porque isso aqui pra mim já é uma bizarrice jornalística, né? Pô, hoje eu vi lá o pessoal postar no Twitter uma página de Vasco. Tudo certo. Vasco se acerta com o Carlos Cuesta e agora falta só se acertar com o Galatasaray. Que tudo certo é esse, né? O Vasco tá com tudo certo, só falta acertar. Então é um negócio que me pega. É uma aberração jornalística. Eu gosto de usar esse termo porque como que pode você ter tudo certo sem estar tudo certo? E aí, não sei. Então, o Vasco não fechou. Depois de fechar, tem que anunciar. Depois que anunciar, o cara tem que viajar pra cá. Depois de viajar pra cá, ele tem que ser apresentado. Depois de ser apresentado, ele tem que treinar com o grupo. Depois que treinar com o grupo, tem que ver se ele já chega pra ser titular. Então, tipo assim, cara, antes da última fase da Copa do Brasil, eu fiz uma live aqui e eu falei sobre isso. É só procurar aí. Tem no YouTube e tem no VOD na própria Kik e na Twitch. Porque até então eu tava fazendo nas duas. O Vasco tá completamente fora da realidade em relação ao tempo. Já era pro Vasco ter contratado, já era pros contratados estarem treinando com o grupo e os que se destacarem já era pra estar jogando. A única contratação que o Vasco fez foi o Thiago Mendes, que estava sem clube e que não joga nem 10 minutos. Então, tipo, não tem expectativa nenhuma. Se o Vasco avançar de fase, pra mim, vai ser uma surpresa. E eu posso falar isso, vai ter um monte de gente me chamando de falso vascaíno. Hoje teve um cara me xingando na DM porque eu tô criticando o Verratti. O cara mandou assim, falso vascaíno, vai tomar no... Enfim, eu acho que o Botafogo chega como grande favorito para esse confronto. É um time muito mais ajustado, com muito mais opções, com muito mais planejamento. Ah, Renato, mas pô, o Botafogo tá vendendo todo mundo. Aí o Botafogo vende um cara bom, contrata um cara bom. Aí o Vasco não vende ninguém, até porque ninguém quer comprar os jogadores do Vasco, e muito menos contrata alguém. Quando contrata, que é o eclipse lunar, né, uma raridade, contrata um jogador que nem joga. Então, enfim. Cara, corre por fora, com todo o respeito do mundo. Eu vou colocar aqui o Corinthians, que eu acho que vai passar de fase, vai chegar às semifinais, mas eu acho que, pô, tem menos time que o Cruzeiro, eu acho que tem menos time que o Botafogo, eu acho que hoje tem menos time que o Bahia, tá ligado? Eu acho que se pegar o Galo é favorito. Então, mano, eu prefiro colocar o Corinthians aqui, Corinthians que tá, se eu não me engano, com o Carrillo lesionado, se eu não me engano, com o Memphis lesionado, não sei se joga o primeiro jogo da Copa do Brasil. E pra mim tem um elenco irregular, entendeu? Pra mim tem um elenco irregular. Eu acho que pode até passar. Corinthians que jogou ontem, né? E perdeu pro Juventude. Se a gente for avaliar aqui a tabela de Campeonato Brasileiro Série A, o Corinthians ocupa a 13ª posição com jogos a mais que Santos, com jogo a mais que Grêmio, empatado com Vitória, 2 jogos a mais que o Vasco, jogo a mais que o Fortaleza, 2 a mais que o Juventude, 2 a mais que o Sport. Corinthians já fechou o primeiro turno, né? Já fez os 19 jogos do primeiro turno. É o único clube com nenhum jogo atrasado e tem 22 pontos. Ou seja, se o Corinthians repete a atuação do primeiro turno no segundo, ele faz 44 pontos no Campeonato Brasileiro. É um aproveitamento de time rebaixado. Então, tipo assim, eu não sei o que uma rapaziada do chat tá vendo nesse Corinthians, que não é o mesmo Corinthians que terminou o ano passado botando pra fuder. É um time que não está jogando esse futebol. Performou no clássico contra o Palmeiras e, pô, poderia ter passado até por mais de 3-0, mas eu acho que pegou muito mais um fator clássico ali, que talvez seja a minha esperança pro Vasco, do que por ser um time que tá botando medo nos outros adversários. Pra mim é um time que corre por fora, entendeu? Tá bom, Renato, campeão vai ser o Vasco? Mano, o César, infelizmente eu não esperava mais da sua capacidade cognitiva. Agora, eu esperava mais pelo menos da sua capacidade de enxergar, que eu coloquei o Vasco correndo mais por fora do que o Corinthians. Mas tá tudo bem, né? É vida que segue. Junto com o Corinthians aqui no corre por fora, mano, cara, eu acho que eu vou surpreender um pouco aqui, mano. Eu coloco o Fluminense. Mano. Eu coloco o Fluminense. Pra mim, o Fluminense faz um péssimo uso do dinheiro. Gastou milhões e milhões com o Soteldo, que mais fica lesionado que joga, e quando joga não dá nenhum tipo de resultado. Aí gastou mais uma grana agora com o Acosta, que pode ser uma boa contratação. Se eu fosse o Fluminense eu faria outros investimentos, mas pode ser uma boa contratação. Parece que fechou com o Santi Moreno agora, né? Correto? Então, parece que fechou com o Santi Moreno. Eu acho que... Enfim... O Fluminense está com um apreço por contratar jogadores que estão disputando a MLS, né? O Lúcio Acosta está disputando a MLS, o Santi Moreno estava disputando a MLS, se eu não me engano, e o Fluminense está contratando jogadores da MLS, um atrás do outro. Parece que vendeu o John Kennedy agora, por 38 milhões para o Shakhtar e, enfim, para mim perdeu o seu melhor jogador, que era o John Arias, não repôs a altura. Eu nem esperava que fosse repor a altura, mas ao mesmo tempo eu esperava que já tivesse trazido uma contratação mais certeira, tá ligado? O Fluminense ganhou muita grana com a Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense ganhou grana, pra mim, abaixo do que deveria, mas ganhou grana com Arias. O grande problema é só o Fluminense não ter uma porcentagem de 100% ou 90% do Arias. Pra mim esse é o maior problema
problema da negociação. Então, pra mim é um confronto aqui bem parelho do Fluminense com o Bahia, que, enfim, é o próximo time que eu vou colocar aqui. Eu acho que o Fluminense tem totais condições de passar, porque às vezes a gente colocando desse jeito, parece que eu tô falando, o Bahia é muito superior ao Fluminense. E não é o caso, tá ligado? Eu tô colocando aqui que eu acho, 51-49 pro Bahia. Então eu coloco o Bahia aqui e o Fluminense aqui. Não tem jeito. Mas é um confronto muito parelho e eu acho que o Fluminense tem condições de passar, principalmente se fizer um... Como é que ficou o chaveamento do mando de campo nos outros confrontos? Eu só sei que o Vasco decide fora. Fluminense com time reserva empatou com o Bahia, cara. Você tá maluco? Pra mim a tua visão de futebol que é simplista. Hoje eu tô assim... O Vasco ganhou de São Paulo metendo peru fora de casa e nem por isso é melhor que o São Paulo. Se o Vasco pegasse São Paulo agora, o São Paulo era favorito. Tipo assim, pra mim isso não faz nenhum tipo de sentido, mano. Futebol, às vezes, tem jogos que fogem um pouco do que a gente espera. Se tiver um confronto de 2 jogos, como é o mata-mata da Copa do Brasil, posso esperar alguma outra coisa. Não faz muito sentido isso, entendeu? Flu decide em casa? Então tá aí, ó. Pra mim, se o Fluminense fizer um resultado minimamente aceitável lá, venceu, empatou, perdeu até por 1 gol, eu acho que o Fluminense tem totais condições de passar no Maracanã. Entendeu? Eu acho. Totais. Tá ligado? Enfim. E junto com o Atlético Mineiro aqui, no Chega Legal, eu coloco junto com o Bahia, eu coloco o Atlético Mineiro, mano. Cara, não é um time que me enche os olhos, tá ligado? Mas eu acho que é um time que tem algumas opções interessantes no elenco. Eu acho que o Lianco, apesar da birra do público no modo geral, é um zagueiro muito bom. Quando você para pra assistir o Atlético Mineiro jogar, ele é um cara que chama responsabilidade, tem um vigor físico muito alto. Às vezes pateta tomando um cartão assim, num lance evitável e tal, até muito por essa situação assim, dele querer uma imposição de xerife, né? Mas pra mim é um excelente zagueiro a nível do nosso futebol. O Everson é um goleiraço. Everson, pra mim, goleiro que briga ali entre os melhores goleiros do Brasil. A gente não pode descartar o Hulk, que pra mim é um cara que conta. Você vai jogar contra o Hulk. A tua defesa, inevitavelmente, vai ter que separar pelo menos uma marcação dobrada em cima do cara. É um jogador que chama atenção, tem uma bola parada muito aprimorada. Além disso, tem o Scarpa, que eu acho que é um jogador que não dá pra se subestimar. Então, mano, eu acho... Contratou o Alexander. O Alexander é bom jogador, o Alexander, tá ligado? Então, pra mim é um time que chega legal. Eu acho que é um time que tem ali as suas credenciais. O Renier eu não boto nessa conta, já falei várias vezes. Pra mim, o Renier é mais uma incógnita do que uma certeza. Pra mim, o Renier é mais uma incógnita até do que um jogador que gera expectativa. O Paulinho era um que gerava expectativa. O Renier é um que gera curiosidade. Os números do Renier são um negócio que não motiva ninguém. Ah, mas ele não jogou no Real Madrid, beleza. Olha os números dele jogando a Série A da Itália, os números dele jogando a La Liga, os números dele jogando qualquer coisa que ele tentou jogar e não obteve sucesso desde que saiu do Brasil há 5 anos atrás. Não tem 1 ano que ele saiu, não tem 2 anos que ele saiu, tem 5. E ele não conseguiu se firmar em lugar nenhum. Então pode ser que ele vingue no Brasil? Pode ser. Pode ser que ele pega a experiência que precisava e chegue aqui pra vingar. Agora, eu não tenho essa expectativa toda, entendeu? Não tenho essa expectativa toda não, mano. Honestamente. Bahia é muito superestimado. Cara, eu acho que o problema do Bahia é mais a questão de goleiro do que qualquer outra coisa, entendeu? Eu acho que o Bahia tem umas opções muito maneiras no elenco, sobretudo no time titular. Acho que no time titular. Agora, o goleiro, pra mim, é um negócio que nem se explica muito. Entendeu? Bizarro. Pra mim é um negócio insano mesmo. E pra fechar aqui com os favoritos, mano, eu coloco aqui o Cruzeiro e o Botafogo. Cruzeiro, eu acho que de todos os times que a gente tem aí, o maior campeão da Copa do Brasil. Então, se a gente for avaliar histórico em Copas, o Cruzeiro já larga na frente de todo mundo. Segundo ponto, vem fazendo um campeonato brasileiro muito legal. Por mais que eu não ache que vai ser campeão, e eu tô batendo nessa tecla, eu acho que o campeonato do Cruzeiro é muito bom. Alguns reforços se encaixaram ali. O Cássio tá bem desde que chegou ao Cruzeiro. O Fabrício Bruno, apesar de ter sido feito de danada pelo Neymar, pra mim é um zagueiro excelente. O Caio Jorge é o artilheiro do Campeonato Brasileiro nesse ano. O Matheus Pereira é um jogador que, moleque, sonharia em ter no Vasco, mano. Sempre falo aqui da qualidade técnica do Matheus Pereira. Então, cara,
sendo bem honesto, eu acho que o Cruzeiro é um time que chega muito legal para essa Copa do Brasil. E eu acho que é um título, até pela forma que a parada se desenhou, muito mais possível do que o brasileiro, por incrível que pareça. Agora, o Cruzeiro não fez uma oitavas de finais legal. Eu esperava muito mais do Cruzeiro contra o CRB. Pra mim, não foi um confronto que o Cruzeiro performou que a gente tinha de expectativa. Então, eu acho que vem ali numa certa queda de rendimento, que é normal. Mas pra mim, precisa performar mais na Copa do Brasil se quiser avançar. Principalmente agora falando de clássico. Porque o Galo não vai querer, de jeito nenhum, mano, ver o Cruzeiro se classificando, entendeu? Já falando sobre Botafogo, pra mim é o time... Pô, e eu sempre bato nessa tecla aqui. Pra mim, o Botafogo é um time subestimadíssimo. Desde o ano... Cara, quando acaba 23, com aquela patetada, eu abro live aqui e falo, pra mim o caminho do Botafogo, se continuar do jeito que tá, por mais que tenha acabado de patetar e perder o brasileiro, é ser campeão. Não sei se daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas o Botafogo investiu em estrutura, o Botafogo investiu em scout e o Botafogo tem investido em contratações. Então, pra mim, o caminho é muito lógico. O time que é mais propício a ser campeão é o time que sempre disputa. E o Botafogo tem disputado sempre. Tanto que foi campeão não só uma vez, no ano passado, logo após ter tido aquele abalo psicológico de 23, o Botafogo já virou o ano sendo campeão. E esse ano, eu acredito que vem forte também, apesar das saídas que teve. Pra mim, trouxe reposições muito interessantes. O Arthur Cabral já tá começando a fazer seus gols. O Savarino, por mais que a gente não tenha conseguido ver o futebol que ele performou em 23 e 24, eu acho que ele não desaprendeu a jogar e já tá voltando a performar. O Arthur não me agrada, já falei várias vezes aqui, não é um jogador que me agrada, não é um jogador que eu goste, não é um jogador que me encha os olhos. Pra mim, é um jogador que o Botafogo deveria ter até vendido na oportunidade que teve de vender, porque com a grana que tá investido, tá em jogadores melhores. Mas se a gente vai avaliar, o Montoro, esse moleque tá me enchendo os olhos. Você tem ali um Alex Telles, você tem um goleiro excelente que é o John, que pelo visto não vai sair mais. A contratação do Danilo dispensa apresentação. Então, tipo assim, mano, pra mim o Botafogo é subestimadíssimo. O pessoal, não sei por qual motivo, tira o Botafogo da briga pelos títulos, sendo que eu acho que é um time que briga em tudo que disputar, tá ligado? Eu acho que é um time que briga em todas as competições, tá ligado? Em todas as competições. Eu acho que essa tier list aqui, não necessariamente é a tier list de quem eu acho que chega melhor pra confronto. Porque aí tem questão de histórico do confronto, tem questão de histórico na Copa do Brasil, tem questão de momento e sei lá o que, sei lá. Agora, 2 jogos. Um no final desse mês, um no início do mês que vem. Pra mim, essa é a ordem das equipes que chegam mais fortes para a Copa do Brasil. Beleza? Ok? Certo? Tudo bem? Copa é Copa, Renato. Você só se baseia no Brasileirão e caga pro que foi nas oitavas. Não, acho que não. Acho que eu não fiz isso, não. Se eu cagasse pro Brasileirão, se eu levasse só em consideração o Brasileirão e cagasse pras oitavas, eu acho que teriam situações diferentes aqui, tá ligado? Eu acho que teriam situações diferentes aqui. Não sei, mano. Por exemplo, se eu fosse levar em consideração o Brasileirão em si, o Fluminense poderia estar acima do que tá, entendeu? Não sei. Eu acho que esse debate a gente tem que avaliar com cuidado. É porque, eu tento levar o Brasileirão em consideração também, porque, o Brasileirão a gente tem aí de 3 em 3 dias. A Copa do Brasil a gente tem um confronto muito mais espaçado. Então eu acho difícil a gente focar só em Copa no momento que a amostragem é muito menor, entendeu? Pegou a visão do que eu tô falando? Bahia não é mais favorito que o Corinthians nunca? Tá, você pode achar que não, mas aí eu acho que o Bahia tem mais time que o Corinthians. Acho que depende muito de, por exemplo, vamos supor, tem um Bahia e Corinthians. O Corinthians começa jogando em casa? Depende muito do que o Corinthians faria na Neoquímica Arena. Mas não sei. Qual foi a escalação do Corinthians pro jogo de ontem? O Corinthians começou com Neneca, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Breno Bidon, Ranieri, Martínez, Garro, Thales Magno, Yuri Alberto e o treinador Dorival Júnior. Não me enche os olhos não, mano. Eu acho que o Corinthians perdeu o Carrijo. É uma perda muito significativa, tá ligado? E não joga mais na temporada, gente. Não joga mais na temporada. O que enche os olhos é o Bahia, né? KKK. Irmão. Bahia com 2 jogos a menos que o Corinthians tem 8 pontos a mais. Tu pode até não concordar que o Bahia enche os olhos, mas que apresenta um futebol melhor do que o Corinthians, eu acho que é um negócio inegociável.
tá ligado? Não tem muito pra onde correr. Eu acho que não tem muito pra onde correr. Se levar em conta a tabela, o Mirassol também é melhor que o geral. Pô, viado, mas aí você quer que a gente faça o quê? A gente se baseia em quê, mano? Escudo? Você quer que a gente se baseie em quê? Ídolos históricos que passaram pelo clube? Tem que avaliar o que os times estão fazendo esse ano, pô. Tá ligado? Tem que avaliar momento financeiro, possibilidade de contratar alguém, eu tenho que avaliar momento político, eu tenho que avaliar o que os times estão jogando. Tem muito pra onde correr, pô. Sabe me dizer onde tá o Flamengo nesse sorteio? Não achei os caras. Flamengo e Palmeiras terem saído foi um bagulho que, tipo assim, abre margem pra todo mundo sonhar, tá ligado? Porque, teoricamente, são os dois bichos-papão do Brasil, assim, nos últimos anos, né? Teoricamente não, na prática, entendeu? Não tem muito pra onde correr. Palmeiras perdeu pra quem? Perdeu pro Corinthians. Mas onde você quer chegar com isso? Tu acha que o Corinthians é um time melhor que o Palmeiras? Se você achar, aí tudo bem. Aí, perfeito. Aí, tamo junto, irmão. Eu me recuso a entrar nessa discussão aqui. O absurdo foi o São Paulo cair pro CAP. Isso sim. Pô, o jogo foi muito condicionado pela expulsão, né? O jogo foi muito condicionado pela expulsão. Ou vocês acham que o Atlético Paranaense é mais time que o Bahia? Que o Atlético Paranaense é mais time que o São Paulo? Eu acho que o São Paulo é muito mais time que o Atlético Paranaense. Principalmente, desde a saída do Zubeldia, o São Paulo performa de modo a não dar nem muita margem pra esse debate. Eu acho que é muito mais time que o Atlético Paranaense. E eu acho que ficou condicionado. Aliás, se a gente for levar em consideração o primeiro jogo, porque tem que lembrar o primeiro jogo, certo? O primeiro jogo, o Atlético Paranaense escapou de tomar mais. Ou vocês acham que eu tô viajando em falar isso? Pra mim, escapou. Era pra ter sido goleada no primeiro jogo? Pô, mano, a gente assistiu os melhores momentos aqui. Pô, foi um jogo que, assim, nitidamente o São Paulo era pra ter vencido por 2 ou 3 gols de diferença. Tá ligado? O Atlético Paranaense, eu tenho batido nessa tecla aqui, é um time que... Cara, porque, mano, eu acho que o torcedor do CAP vai poder falar isso melhor do que ninguém. É um time que mais preocupa do que gera expectativa. Não é um time que tá, tipo assim, fazendo o torcedor olhar e falar assim, mano, tô esperançoso. Não, mano. Quanto mais demonstrações o time do Atlético Paranaense dá, mais o torcedor do Atlético Paranaense fica preocupado, tá ligado? Isso aqui, cara. Isso aqui. Últimos 5 jogos na Série B, nenhuma vitória. O Atlético Paranaense toma a taca do Criciúma, 4. Fechou o primeiro tempo vencendo por 2-1. E no segundo tempo perdeu por 3-0. Empata com o Paysandu em casa. Empata com o América Mineiro fora. Empata com a Ferroviária em casa. Perde pro Voltaço no Raulino de Oliveira. Perde pro Goiás em casa. O último jogo que o Atlético Paranaense ganhou foi há 7 jogos atrás contra o Amazonas fora. Deixa eu fazer uma parada aqui, mano. Santos, tá. Ok. Cauã Moraes, Benavides, Léo Pelé, avaliação do público. A torcida tá satisfeita com ele, hein? 1.6, anota. Esquivel, Allan Kardec é a opção, mano. Allan Kardec. Felipinho, Leozinho do futsal, Patrick, nota 2.3 do público. Zapelli, 3.8 do público. Juliano de opção, Dudu, desconheço. Luiz Fernando, cara do Atlético Goianiense. Pô, gente, Speed Mendonça, Viveiros e técnico Odair Helman. Gente, o time é muito ruim. O time é muito ruim, cara. Eu acho que o Corinthians é favorito. Mas assim, tipo assim, se o Corinthians eliminou o Palmeiras e foi eliminado pelo Atlético Paranaense, mano, eu acho que o Camargo, ele enfia uma britadeira no cu, mano. Eu não sei o que ele faz da vida dele, cara. Seria um cenário catastrófico, cara. Enfim, e aí os confrontos ficaram dessa maneira aqui, né? Cruzeiro e Atlético Mineiro, clássico. Corinthians e Atlético Paranaense, Fluminense e Bahia, Vasco e Botafogo. Então vamos lá falar dos confrontos Cruzeiro e Galo. Esse aqui, dentre os dois clássicos que a gente tem, pra mim é o mais parelho. O Cruzeiro vive uma grande fase no Campeonato Brasileiro, por mais que nas últimas partidas tenha deixado a peteca cair ali, empatou um, perdeu outro, enfim, perdeu pontos que não podia deixar pelo caminho. É um time que vem fazendo um Campeonato Brasileiro legal. O Atlético Mineiro é um time que fez um grande confronto nas oitavas de finais, eliminou o Flamengo, que era favorito, chega com extrema confiança pro mata-mata, então esse jogo aqui vai ser muito bom, tá ligado? Pra quem gosta de fazer uma fezinha, eu acho que é um jogo muito bom pra cartão, por sinal. Acho que o pau vai quebrar normal. Pô, Cruzeiro e Galo, não tem muito pra onde correr, ninguém quer dar nada a perder, só se fala disso. Eu acho que alguns jogadores ali dos dois times que estão acostumados com essa rivalidade, então, pô, eu acho que é um jogaço. Esse aqui, pô, mano, o torcedor do Cruzeiro vai ficar puto comigo, mas eu vou colocar 50-50. Clássico, pô, os dois times chegando com confiança, pra mim 50-50, tá? 50-50 eu acho que tá de bom tamanho aqui. Eu acho que é o melhor confronto das quartas de finais. Eu acho que é o confronto que chama atenção. Eu acho que é 50-50.
Jogo equilibrado. Todos pode acontecer qualquer coisa. Quartas de finais de Copa do Brasil. Mas esse aqui é o menos surpreendente. Por exemplo, aqui pra mim é mais surpreendente se o Vasco passar do que se qualquer um desses dois passar. É mais surpreendente se o Cap passar do que qualquer um desses dois passar. Tá ligado? Esse Fluminense e Bahia aqui eu também acho bem parelho. Mas enfim, vamos lá. 50-50 aqui. Corinthians e Atlético Paranaense, mano, posso falar na boa? 70-30. Ou melhor, 75-25. Pro Corinthians. Atlético Paranaense aqui, ó, a corda no pescoço, preocupado em não cair pra Série C. Eu coloco esses 25 pro Cap porque o Cap é um time que, pô, mano, costuma dar trabalho em Copa, costuma ser um time encardido, jogar lá é difícil, por mais que não esteja sendo uma garantia de uma para Atlético Paranaense, mas eu coloco 75-25 aqui, tá ligado? Acho que o Corinthians é o grande favorito pra tá passando de fase. Tá ligado? Eu acho que o Corinthians é o time mais próximo, é o time com mais chance de estar na semifinal da Copa do Brasil, pra mim é o Corinthians. Não porque é o melhor time, mas porque pegou o melhor confronto, tá ligado? Fluminense e Bahia. Cara, eu falei, né? Eu dei um spoiler. Pra mim é 51-49 Bahia. Pra mim é um confronto muito parelho e eu acho que isso pode até se inverter, dependendo de como chegar essas contratações do Fluminense. O Fluminense é um time que tá contratando. Tem a chegada do Lúcio, tem a chegada do Santi Moreno. Então, tipo assim, é um time que tá tendo a chegada de reforços. Tem uma possível chegada de um zagueiro, né? O Fluminense estava tentando contratar o Nino, parece que o Nino não vem, e aí estaria chegando outro zagueiro. Então, tipo assim, eu não sei se o Bahia tá contratando algum jogador. Agora, o Fluminense eu sei que tá contratando. Se esses reforços chegarem agregando, eu já mudo. Eu nem falei em favoritismo pro Bahia, né? Eu botei 51-49. Mas vamos supor, pô, o Santi Moreno chega e, pô, ele mostra que ele pode ser um jogador que vai ajudar muito. O Fluminense pode ir pra, sei lá, 55-45. É muito cíclico, entendeu? Então, no momento que eu tô colocando pau a pau esse confronto e o Fluminense tem jogadores por chegar, eu acho que o Fluminense pode se colocar com uma probabilidade maior de se classificar. Então eu não tô colocando o Fluminense como favorito, porque eu não tô contando ainda com o nível de atuação dos jogadores que estão chegando, porque a gente ainda não teve uma amostragem nem pequena desses jogadores. Agora, o Lúcio Acosta estreou e jogou bem, Santi Moreno estreou e jogou bem, o zagueiro que chegar estreou e jogou bem, o Fluminense é favorito pro confronto, tá ligado? E Vasco e Botafogo, mano, eu vou colocar aqui, cara, pô, mano, eu vou colocar 65-35 pro Botafogo, mano, tá ligado? Eu acho que o Botafogo é bem favorito. Eu tô vendo muito torcedor do Vasco falar, pô, mas é clássico, pô, mas a gente tem uma disparidade muito grande. É o clássico com maior disparidade no Brasil, é o Vasco e o Botafogo, tá ligado? Mas, primeiro, essa disparidade não se traduz em mata-mata. Não se traduz em mata-mata. Em mata-mata, o Vasco não tem essa disparidade com o Botafogo. Segundo ponto, o Botafogo hoje é muito melhor do que o Vasco, infelizmente. Eu acho que o time do Vasco corre por fora. Vai ter torcedor do Vasco me xingando por isso, mas eu preferia, assim, de todo o meu coração, mano. Fala aqui, pela vida das pessoas mais importantes pra mim. Eu não queria falar desse jeito. Eu queria chegar aqui e falar, mano, a chance é 101% pro Vasco e menos 76% pro Botafogo. Só que na realidade, pra mim, o Botafogo é mais time que o Vasco. Se a gente for fazer um comparativo posição por posição, o Botafogo é melhor que o Vasco. Existe a iminência do Botafogo se reforçar muito maior que a iminência do Vasco se reforçar. O Vasco, pra quem tiver com a memória curta, no último sorteio da Copa do Brasil, saiu com funcionário do clube dando entrevista falando que o Vasco teria reforços jogando quanto antes. A gente já tá no próximo sorteio de Copa do Brasil. Os jogos acontecem em pouquíssimo tempo e o Vasco não anunciou ninguém. O único anunciado foi o Thiago Mendes, que estava sem clube e que não jogou nem 10 minutos desde que chegou. Entende o que eu tô falando? É muito complicado, velho. É muito complicado. É muito complicado. É difícil demais, velho. Tipo assim, o Vasco vai contratar o Andrés Gomes, o Carlos Cuesta, a dupla colombiana. Irmão, quando? Tá 1 mês e meio nesse papo do Andrés Gomes. Agora o papo com o Carlos Cuesta é tudo certo, só falta acertar tudo. E aí? E aí eu volto a dizer os 5 passos lá, né? Tem que se acertar com o time, aí tem que anunciar a contratação, aí o cara tem que treinar com o grupo. Quando treinar, tem que treinar bem. E quando treinar bem, tem que ver se vai se firmar entre os titulares. Vocês entendem que tem 5 passos que o Vasco até agora não fez nenhum para anunciar qualquer contratação? É muito complicado, velho. É muito complicado. Então, pra mim, o Botafogo é bem favorito.
Infelizmente. Eu acho que o Vasco pode se classificar. Enfim, mata-mata de Copa do Brasil, tudo pode acontecer. Vou torcer de todo o meu coração para que o Vasco se classifique. Agora, além de tudo, o Vasco ainda teve a sorte, né, de definir o confronto fora de casa, no tapetinho do Nilton Santos. Enfim, pra mim esse sorteio aqui foi uma tragédia. Era um time que eu não queria pegar. 2 times que eu não queria pegar, né? Botafogo e Cruzeiro. Preferia evitar. Ah, mas mata-mata, Copa, não escolhe confronto. Quem quer ser campeão não escolhe confronto. Irmão, vamos ser honestos, eu quero ser campeão. Eu acho que eu posso? Não. Então eu escolho confronto. Por mim, eu preferia pegar outro time para, se o Vasco avançasse, ele ganhar um dinheirinho a mais. Por exemplo, ano passado eu comemorei o fato do Vasco ter ido à semifinal, porque o Vasco ganhou um dinheiro importantíssimo para acertar as suas contas. O Vasco não tem grandes fontes de receita em premiação. O Vasco tem a Copa do Brasil, teria a Sul-Americana, foi eliminado de forma vexaminosa, e tem o brasileiro que está indo de mal a pior. Então, enfim, infelizmente, eu não tô nem um pouco motivado, mas vamos ver como é que essa parada se desenrola.